Olá, meu nome é Rafael Oliveira, sou jornalista aqui do campus de Fortaleza do IFCE e hoje nós estamos aqui com o professor Nuno Araújo, docente do Centro de Física Teórica e Computacional do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professor Nuno Araújo, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui nesse nosso projeto. Prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui. Bom, dando início aqui à nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional, destacando algumas das suas principais pesquisas que você desenvolveu ao longo do tempo. Ok, muito obrigado. Portanto, o meu nome é Nuno Araújo, eu sou português, nasci no norte de Portugal, onde fiz o meu estudo em Física e Química, depois fiz um doutoramento em Física Teórica, na área de Física e Estatística. Depois fui 5 anos para o ETH de Zurique, onde fui pós-doc, e, entretanto, regressei a Lisboa, há cerca de 10 anos atrás, e tenho desenvolvido a minha investigação aqui em Lisboa. A minha área de base é física estatística, física computacional, e, portanto, o que eu tento fazer é desenvolver métodos muito relacionados com a área da física da matéria condensada, que é uma área da física que pretende explicar como é que determinados fenómenos emergem do comportamento coletivo de várias partículas. Há um exemplo fácil que a gente pode dar, que é o exemplo da prata. Se nós falarmos de prata, toda a gente tem ideia de algo que tem a cor que chamamos de prateado, que é um bom condutor de corrente elétrica, que é resistente. Mas se nós olharmos para um átomo de prata, ele tem, em termos de cor, deveria ser verde. E, portanto, o que a física da matéria condensada tenta explicar é como é que vamos de um átomo individual que é verde para um conjunto de átomos que é prateado e que é como um condutor e por aí fora. O que é que dá as propriedades a este material? E o que é interessante no ponto de vista da física é perceber que até mais do que os detalhes individuais de cada uma das partículas, um dos aspectos importantes é como é que eles se organizam no espaço, que estruturas é que eles formam. O que é interessante é que este tipo de ideias podem ser usadas para estudar fenómenos em diferentes áreas, onde nós, de facto, temos vários elementos que interagem entre si. Portanto, a minha investigação tenta explicar, ou tenta perceber de que forma é que estas interações e esta distribuição de interações entre as diferentes partículas podem levar a determinado tipo de comportamentos. Com isso, temos olhado para sistemas que podem ser materiais granulares, podem ser fluidos, mas também podem ir muito para além das áreas tradicionais da física. Podemos olhar para sistemas biológicos, ver como é que um conjunto de células interage para formar um tecido ou um órgão. Podemos olhar para o comportamento de pedestres numa determinada configuração e, portanto, olhar como é que multidões se comportam, como é que vamos dos indivíduos aqui, que são agora as pessoas, para o comportamento coletivo, que são as multidões. Podemos olhar para a dinâmica de grãos a passar num túnel, por exemplo, a serem transportados, ou olhar para o movimento de uma duna. Portanto, vários exemplos onde este tipo de fenómenos podem ser estudados. E eu queria saber um pouco como é que a sua formação em física lhe permitiu atuar na fronteira com outras áreas, né? Queria que você falasse um pouco quais as competências e habilidades desenvolvidas ao longo da sua formação, desde a graduação, mestrado, até o doutorado, que foram mesmo, são essenciais no trabalho que você desenvolve e que faz fronteira com outras áreas, como a medicina, a engenharia e a biologia, por exemplo. Ok. Muito obrigado, Rafael. Bom, eu acho que uma das características principais de uma pessoa formada em física é que desenvolveu a capacidade de olhar para um determinado problema e simplificar o problema ao ponto de poder dizer alguma coisa sobre esse problema. Okay? Pensemos numa situação muito simples. Um dos problemas clássicos em física é prever o tempo que um determinado objeto demora a tocar no solo quando largado de uma determinada altura. Nós, enquanto físicos, fomos treinados a olhar para este problema e ver o que é essencial. É a interação gravítica que tem com a Terra, vamos ou não incluir a resistência do ar, temos que olhar para a forma do objeto, podemos reduzir toda a massa do objeto a um ponto, a que chamamos partícula material, e, portanto, este treino de ter a capacidade de simplificar os problemas ao ponto de poder dizer alguma coisa sobre eles
perceber os fenómenos e fazer previsões, eu acho que é a característica principal de um físico, de alguém que tem um treino em física. O que é que isso permite? Permite que onde agora vamos tentar contribuir para o desenvolvimento e para a investigação noutras áreas, usarmos desta metodologia. Olhar para essas áreas e tentar ver o que é que pode ser simplificado, o que é que se pode assumir na descrição desses sistemas para poder fazer uma descrição e até fazer algumas previsões. Pensemos, por exemplo, no caso das células, não é? Quando nós olhamos para uma célula, será que podemos descrever uma célula como sendo uma partícula material? Temos que ter em conta a forma? Será que a flexibilidade da célula é importante? Bom, vai depender do tipo de mecanismo que queremos descrever e do tipo de processo que podemos descrever. E é esse treino, enquanto físicos, que nos permite olhar para esse sistema de uma forma diferente. Outro exemplo bastante diferente das áreas tradicionais da física é descrever sistemas sociais. Por exemplo, queremos estudar a dinâmica de opiniões. Se queremos estudar a dinâmica de opiniões, cada pessoa tem a sua opinião e tem, se acreditarmos, livre-arbítrio. Portanto, tem a capacidade de decidir o que é que vai fazer a seguir. O que muitas vezes se pensa é, bom, se isso é assim, não é possível descrever com as técnicas da física, onde todas as partículas têm um comportamento bem definido que nós podemos descrever até com uma equação. O que se tem evidenciado é que, se nós olharmos para esses sistemas a partir de distribuições de probabilidade de comportamento daquele indivíduo, somos capazes de explicar os fenómenos coletivos. Se calhar não conseguimos prever o que é que um indivíduo vai fazer, mas podemos dizer alguma coisa sobre o coletivo. Como é que, por exemplo, uma informação se vai propagar numa sociedade, como é que um vírus vai propagar numa sociedade e por aí fora. Portanto, esta capacidade de olhar para os problemas e simplificá-los e ver o que é importante para descrever o que está a acontecer e deixar de fora tudo o resto, acho que é a característica principal dos físicos e o que tem ajudado a contribuir não só nas áreas tradicionais da física, como também nas outras áreas. Sim, diante da sua trajetória de formação, né, e atuação profissional, como é que você enxerga a física enquanto ciência e o papel dela no desenvolvimento, né, de uma sociedade mais justa e sustentável? Bom, aí eu acho que a física tem um papel importante em termos de formação. E aqui eu vejo dois papéis importantes. Por um lado, a física tem estado na frente do desenvolvimento. Reparem que cada vez mais, quando uma área nova aparece, são os físicos os primeiros a tomar conta dessa área. Dou um exemplo aqui da área, por exemplo, da ciência de dados, onde os físicos foram os primeiros a dar uma contribuição para a ciência de dados, ou são daqueles que mais contribuem para a ciência de dados. Porquê? Porque trazem toda a bagagem analítica e capacidade de olhar para os problemas, trazem uma largura de banda de perceber coisas que vão desde a análise da estatística, das técnicas computacionais, mecânica, de eletromagnetismo e por aí fora, trazem toda essa bagagem, permitem dar um contributo inicial para as áreas e depois elas ganham uma maturidade tal que passa a haver formações específicas nessas áreas e depois continuam o desenvolvimento. Portanto, os físicos, por um lado, o treino em física ajuda na sociedade no sentido de explorar novas áreas e novas fronteiras. Mas, por outro, um treino de base em física, e mesmo que não seja ao nível superior, um treino de base ao nível não superior, permite desenvolver uma capacidade analítica nos estudantes. Portanto, a capacidade de olharem para um problema de uma forma analítica, quantitativa. O que eu acredito é que se os nossos estudantes tiverem uma boa formação de base nas áreas de ciências e em particular na área da física, terão um papel muito mais relevante na sociedade quando tiverem que tomar decisões. São capazes de recolher informação e dados de uma forma analítica para poder auxiliar a tomada de decisão e com isso poder tomar decisões mais fundamentadas e de melhor qualidade. Portanto, acho que a física e o treino em física tem um aspecto que vai muito para além da formação simplesmente do físico e é muito mais abrangente. Ao longo desse tempo aí de docência, você já teve algum ex-aluno que decidiu migrar da física para as outras áreas? Na sua visão, né, quais as principais competências e habilidades desenvolvidas pelos físicos que os tornam profissionais atrativos e competentes para atuar também em outras áreas? Exato. Principalmente na minha área, que é uma área de física teórica e física computacional, o que tem acontecido é uma transição de muitos dos meus ex-estudantes em física para áreas da análise de dados, para as áreas mais analíticas, mas também para as áreas da tecnologia da informação,
dada a sua capacidade de programação, de construção de modelos, de construção, até de contribuição para a visualização gráfica e por aí fora. Portanto, essa é a transição. O físico, num treino de física moderna, atual, tem uma forte formação, quer na parte experimental, capacidade de construção de dispositivos que permitem testar diferentes possibilidades, realizar experiências, quer do ponto de vista teórico, analítico, matemático, quer do ponto de vista computacional, programação, para desenvolver códigos que permitam não só integrar equações, mas também desenvolver simulações computacionais. E, portanto, estas três vertentes tornam o físico muito apelativo para o mercado profissional, para diferentes áreas. Quer seja a análise de dados, quer seja a consultoria, quer seja a banca, quer seja a indústria, quer seja o desenvolvimento de códigos de computador. Portanto, acho que uma formação bastante abrangente e muito apelativa para o mundo do trabalho. Professor Nuno, a gente está aqui na nossa reta final da nossa conversa, né? E aí eu já gostaria de agradecer assim, a sua disponibilidade, né, de participar desse bate-papo aqui conosco. E como mensagem final, eu queria que você deixasse assim, algum conselho para os jovens, né, que desejam ingressar, ou mesmo que acabaram de ingressar os seus estudos aí na área de física. Portanto, o meu conselho principal para os estudantes de física, para os estudantes que queiram estudar física, é que explorem, que tenham contacto com as diferentes áreas da física. As mais populares são a área da física de partículas, a astrofísica, mas há outras áreas. Vão à procura, conheçam, vejam o que é que os físicos estão a fazer nos dias de hoje e explorem, experimentem. Porque isso é que é importante, é ter uma formação alargada, não dizer, eu sou bom só a fazer parte experimental, ou só parte analítica, ou só parte computacional, tentar aprender um bocadinho de tudo, porque isso é que nos dá instrumentos para depois sermos melhores profissionais em qualquer uma das áreas. Portanto, essa é a minha recomendação. E termino também por agradecer o convite e desejar-vos todas as felicidades para a vossa atividade.